Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, no capítulo 13, o momento em que Jesus, então, toma a sua última ceia com os discípulos. Livro de João, capítulo 13. Eu sei que vocês acabaram de sentar, mas à medida que você foi encontrando, se você pudesse colocar em pé para a leitura da palavra, em reverência à palavra do Senhor. João 13, nós vamos ler a partir do verso 1. João 13, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: agora não compreendeis o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lava somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: quem já banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está limpo. Vós está limpo, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhe lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Amém? Só até aqui, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo dom da vida, Senhor, e por estarmos aqui na Tua casa. Tamanho privilégio, Senhor, é para nós passar esse tempo com o Senhor, na Tua presença, junto com os nossos irmãos, em comunhão, em harmonia, Senhor, para cantar hinos de louvor ao Senhor, para celebrarmos esse momento tão especial da ceia e para, ó Deus, nesse tempo que nós temos aqui, meditarmos, ó Deus, diante da Tua palavra. Pedimos que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor abra nossa mente e coração para a Tua palavra e que o Senhor nos abençoe de uma forma toda especial aqui, nessa manhã, através da Tua palavra. Nós oramos assim no nome santo de Jesus e para a Tua glória. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mantenha, por favor, sua Bíblia aberta para nós meditarmos. Eu queria que você acompanhasse aí agora na sua Bíblia mais alguns versículos, pode ser? Sim? Acompanhe aí, por favor, o verso 31. O 31, depois que Judas sai da reunião, veja o que Jesus disse. Depois que ele saiu, isto é, Judas, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora: para onde eu vou, não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, preste atenção. Eu vos dou um novo mandamento, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, e se vos amardes uns aos outros. Só até aqui. Bom,
você conhece bem essa passagem. Eu acredito que em algum momento, né, você já ouviu algum sermão sobre isso, ou já leu em casa, né, sobre o lava-pés, né, a famosa cena, né, que ficou registrada na história, no cenário de Jesus e na vida de Jesus, na biografia de Jesus, um momento tão marcante como esse, quando o próprio Jesus, então, se dispõe a lavar os pés de seus discípulos. Irmão, eu queria que você prestasse atenção aqui em mim. Eu quero dividir algo muito especial com você nessa manhã, e eu preciso que você vença aí tudo aquilo que rouba a sua atenção. Pode ser assim? Podemos fazer assim? Amém? Quando você piscar, eu já vou ter acabado o sermão. Se você não prestar atenção, você vai perder. Você vai perder. O que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã é para uma coisa que talvez já tenha passado desapercebido quando você lê esse texto. Não sei se você já prestou atenção nisso. Primeiro detalhe aí. Versículo 1. Olha o que diz. Antes da festa da Páscoa, preste bem atenção agora, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai. O que significa a expressão passar deste mundo para o Pai? Jesus ia morrer. Sabendo Jesus que havia chegado a sua hora. O Evangelho de João tem uma característica muito interessante. Ele narra muitos fatos dando o tempo, mas não um tempo cronológico como nós o conhecemos. Ele narra muitas vezes o tempo numa perspectiva divina, de dizer assim, Jesus sabia que agora tinha chegado o momento de Deus fazer tal coisa. Indicando para nós, apontando para nós, que o que Jesus estava fazendo nesse mundo estava dentro de um cronograma de Deus. Estava dentro de uma agenda de Deus. Você não vai lembrar agora, mas em outros momentos, de outros sermões aqui para trás, a gente falou também disso. Em outras passagens a gente viu isso acontecer. E essa é mais uma, onde nós vemos Jesus agindo de acordo com uma agenda específica. Havia uma agenda específica de Deus a ser cumprida. Jesus sabia disso e estava cumprindo essa agenda. Mas ele não chama esse momento de um momento de dor. Ele não chama esse momento de um momento de aflição, embora o fosse. Porque se é chegada a hora do quê? Da cruz. Jesus vai morrer e vai morrer à cruz. E ele sabe que entre ele e a morte existe a cruz, e isso significa sofrimento. Ele sabe disso. Ele sabe que a hora chegou, ele sabe o que isso significa, mas como ele chama esse momento? Olha que legal. Como é que Jesus chama então esse momento? Diz o verso 31. Jesus disse, agora o Filho do Homem será o quê? Glorificado. E Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o glorificará. Jesus chama esse momento de um momento onde Deus irá glorificar ele. Totalmente contra-intuitivo para a gente. Primeiro, o fato de Jesus saber o tempo de sua morte. Isso revela que ele é Deus. Porque Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Então Jesus sabe o tempo. Jesus sabe também da cruz e sabe do sofrimento da cruz. Mas ele não chama esse momento de um momento de dor, ele chama esse momento de um momento de glória. Porque Jesus também sabe que após o sofrimento, a cruz e a morte, o que vem depois é a ressurreição e a sua ascensão. Então Jesus, quando olha para o que vem à frente, ele olha e não se concentra apenas no sofrimento do caminho e da cruz que havia no meio do caminho. Ele se concentra no momento de glorificação que viria depois, na recompensa após o sofrimento de cruz. E essa recompensa, diz Hebreus capítulo 12, que sou eu e você. Hebreus capítulo 12 fala que Jesus correu a corrida que estava proposta, não levando em conta o sofrimento do caminho, mas considerando a alegria da recompensa no final. Jesus enfrentou a cruz para salvar a minha vida e a sua.
E Jesus chama aquele momento que estava para acontecer de um momento de glória, porque ele sabia que naquele momento também não viria apenas a morte, mas a sua ressurreição e ascensão. Como é que ele então começa esse momento? E isso aqui eu nunca tinha prestado atenção até essa semana. Eu já passei por esse texto várias vezes, mas tem momentos que parece que você passa no texto e o Espírito Santo decide acender a luz. Aí você, opa, nossa, Senhor, obrigado, porque eu nunca tinha visto isso nesse texto. Dito isso, feita essa introdução aqui para os irmãos, eu queria que você pensasse no que isso significa. Porque diante desse momento, Jesus vai começar o jantar com os discípulos. Se você já leu o Evangelho de João todo, deixa eu te lembrar o que vai acontecer a partir de agora. A partir desse momento da última ceia, os próximos capítulos vai ser Jesus conversando com os discípulos ali à mesa, certo? Quem já leu o livro de João aqui que lembra disso? Amém? Amém? Alguns. Os próximos capítulos, vou só explicar uma coisa então, se você nunca leu isso na sequência. E aqui eu quero abrir um parênteses, quero incentivar você a ler a Bíblia sempre na sequência dos livros, dos capítulos, certo? Fica lendo assim, hoje lê João 13, aí amanhã lê Apocalipse 20, aí outro dia você lê Gênesis 15. Você vai deixar de compreender algumas coisas, tá certo? Então só um parênteses aqui, de instrução, fecha parênteses, vamos voltar. Você está lendo na sequência, a Bíblia não foi escrita em capítulos. Você sabia disso? Não tinha capítulo quando ela foi escrita. O livro é contínuo. Quem faz essa divisão em capítulos são os tradutores que se seguiram. Mas não tem aqui capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Isso não tem no texto original. Como é que é então, pessoal? É direto. É a história sendo narrada, sem interrupção. Então, quando a gente vai ler a história, e você pensa nisso, gente, me ajuda aí com os pequenininhos, se puder, algum irmão abençoado puder me ajudar. Se puder, você, quando está lendo a Bíblia, e você vai percebendo as passagens da mudança, o que você vai ver? Você vai ver a história, começando no capítulo 13, da última ceia, e os diálogos vão se seguindo. Porque no capítulo 14 vai falar da razão da partida de Jesus. Olha aí na sua Bíblia. Em João capítulo 15 vai falar sobre Jesus enquanto a figueira. Aí no capítulo 16 ele começa a falar sobre a missão do Consolador. Aí no capítulo 17 ele vai fazer uma oração pelos discípulos. Não mudou. Entende isso? Você entendeu isso? Não mudou. Ainda é aquela noite. Nós ainda estamos na noite em que Jesus se reuniu com os discípulos, e no texto que nós acabamos de ler do capítulo 13, antes de falar todas essas coisas que vão seguir, o que Jesus está fazendo? Ele senta com os discípulos à mesa, vai comer, mas antes ele lava os pés dos discípulos, e aí então ele começa os diálogos. Eu vou repetir, para quem não estava prestando atenção, se concentra aqui em mim. O que eu estou querendo dizer é, João escreveu o que a gente chama de capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, 5 capítulos, para narrar um pedaço, uma parte daquela noite. Mas a gente ainda está naquele evento. Nós ainda estamos naquele evento. Qual evento? O evento da ceia, da última ceia. Isso faz toda a diferença para a gente entender o texto, irmão. Toda a diferença. Por quê, pastor? Porque o que nós estamos lendo? Nós estamos lendo o último sermão de Jesus. Nós acabamos de ler a introdução do sermão de despedida. Vou explicar isso de outra maneira. Jesus vai começar o seu sermão de despedida. É a última mensagem que ele vai pregar para os seus discípulos antes da cruz. Como é que ele começa esse sermão? Ele reúne o seu pequeno grupo, certo? Numa casa. Ele vai sentar com eles à mesa para comer. Tente imaginar essa cena. É o último sermão. Chamou eles no particular. Ele vai ministrar esse último sermão só para eles. Vão sentar à mesa para comer. Antes do sermão, Jesus vai fazer uma dinâmica. Olha que professor maravilhoso é Jesus. Vou fazer uma dinâmica.
E essa dinâmica vai capturar a atenção deles. Essa dinâmica vai marcar a memória deles para essa mensagem que eu vou pregar. Para essa mensagem que eu vou pregar a seguir. Veja bem, a mensagem que será pregada a seguir. Hoje parece que as coisas querem colaborar contra, né? Mas em nome de Jesus, Deus vai dar vitória para a gente. Eu sei que talvez fique difícil, mas se concentra no que eu quero compartilhar com você nesses poucos minutos que eu tenho, porque isso aqui tocou meu coração e eu acredito que vai tocar o seu também quando você conseguir enxergar isso que eu estou tentando aqui explicar. Jesus vai começar esse último sermão e para esse último sermão ele precisa de uma dinâmica que capture de tal maneira a atenção dos discípulos que eles possam estar totalmente ligados no que ele vai dizer depois. Ficou claro isso? Amém? Então, nesse momento, Jesus decide fazer o quê? Vou lavar os pés dos discípulos. Essa é a dinâmica. O que nós estamos lendo, que eu estou compartilhando com vocês aqui, que até então não tinha ficado claro para mim, é que o capítulo 13, essa maravilhosa cena aonde mostra Jesus, então, lavando os pés dos discípulos, em que nós sempre pensamos nesse texto como uma ação isolada. Não é uma ação isolada, é uma ação proposital. Se Jesus sabe o que vai acontecer até o momento lá da cruz, que vai acontecer horas depois, você acha que Jesus não sabia o que ia acontecer alguns minutos na sequência? É claro que Jesus sabia. Jesus, sabendo o que iria acontecer adiante, ele fala assim: antes de dizer o que eu tenho para dizer para vocês, eu preciso fazer algo que vai marcar a memória de vocês. Vocês vão lembrar disso. Vocês vão lembrar isso para sempre. Esse momento. E aí esse momento vai capturar a atenção de vocês para os capítulos 14, 15, 16 e 17. Abre um parênteses aqui, só brincando. Mas para a mensagem que vai vir na sequência. E o final do sermão é o quê? É a oração do capítulo 17. É o final da mensagem. Estamos juntos até aqui? Amém. Estamos juntos então. A gente entendeu isso. É a introdução do sermão, existe um sermão, e após esse sermão existe uma oração final, onde esse sermão termina, e depois disso segue o martírio de Jesus, a crucificação de Jesus. Antes disso, ele quer dar uma lição para os discípulos, e por isso ele vai lavar os pés. Ele conhece a sua hora, ele chama a hora que para o mundo seria a hora de dor e sofrimento, mas ele chama essa hora de glorificação, por conta da morte, da ressurreição, de tudo aquilo que isso trará. E aí, então, ele começa a lavar os pés dos discípulos, e esse é o momento que a gente conhece bem. Ele começa a lavar. E ele começa a lavar, e a mensagem é clara. Olha, diz verso 5. Ele fala assim, ó: em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Essa é a ação. Depois, lá no verso 12, fala assim: tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer por vocês? E aí ele explica: vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, que sou mestre e senhor, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Aí essa mensagem aqui a gente conhece bem. Essa mensagem a gente conhece bem porque no mundo cristão nós entendemos que o lavar os pés significa o serviço humilde que cada cristão tem com o seu semelhante. Amém ou não? Então a gente entendeu que lavar os pés não é literalmente eu lavar os seus pés, mas é eu servir você em humildade. Amém? Então, o objetivo da dinâmica é mostrar isso. Quando é que eu, então, me disponho a servir você em humildade, e quando eu faço isso com alegria, e eu me disponho do orgulho e do egoísmo
Porque para o mundo, irmãos, lá fora, você é feliz quando você é servido. Mas no cristianismo, né, no Cristo do cristianismo, você é feliz quando serve. Porque quando você serve, você encontrou em Deus um propósito. O propósito para o qual Deus te trouxe a esse mundo. Quando você se dispõe do orgulho e do egoísmo para não apenas querer ser servido como o mundo deseja e buscar a felicidade no ser servido para servir alguém. E aí, à luz do Evangelho, você encontrou o caminho para a felicidade. À luz do Evangelho. Então, Jesus quer mostrar isso para os discípulos. Ele fala, ó, vocês me julgam superior a vocês, porque eu sou Senhor e Mestre. E mesmo assim, eu servi vocês. Vocês me julgam superior, mas eu servi vocês. Então, vocês devem fazer a mesma coisa, lavando os pés uns dos outros. Vocês vão servir uns aos outros. Vocês vão servir com humildade, vocês vão seguir o meu exemplo, e do que vocês servirem com humildade, seguindo o exemplo de Cristo, vocês encontrarão a verdadeira felicidade nesse mundo, por ter experimentado qual seja o plano de Deus para vocês. Assim como Jesus, vivendo o plano de Deus, no cronograma de Deus, disse assim, esse é o momento de servir. Eu preciso entender, no plano de Deus, no cronograma de Deus, o que eu deveria estar fazendo. Vou repetir a pergunta. No plano de Deus, não o seu. No cronograma de Deus, não na sua agenda. O que você deveria estar fazendo hoje? Porque Jesus mostrou que isso é um exemplo de se despir do orgulho e do egoísmo e no serviço humilde encontrar felicidade. Encontrar felicidade quando nós servimos os outros de maneira humilde. Porém, tem uma coisa aqui que eu quero apontar para os irmãos. Não vai dar para a gente mergulhar a fundo nesse texto todo hoje. Infelizmente, mas eu queria apontar uma coisa aqui para os irmãos. Quando Jesus fala isso, eu disse para você que tem um sermão que vai seguir, certo? Tem uma mensagem que vai seguir depois dessa ação de Jesus de lavar os pés. Nesse sermão, qual é o tema? Porque se é um sermão, tem um objetivo, não tem? Todo sermão tem um objetivo. Qual é o tema desse sermão? Ele chama os discípulos, faz a ação do lava-pés, nessa dinâmica de Jesus de serviço, orienta os discípulos a se despirem do orgulho, de se achar importante para servir a outros, e aí ele vai seguir um tema. Qual é o tema do sermão? Humildade. Olha só o verso 34. Diz assim, ó, eu vos dou o quê? Um novo mandamento. Vamos ler junto? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse é o tema do sermão. E aí, um negócio que eu fiquei pensando essa semana que me fez esquentar a massa cinzenta. A relação do sermão, do tema, o novo mandamento, isso não aparece só aqui. Como é que a gente pode garantir isso, pastor? Lá no capítulo 15, Jesus vai falar sobre amor. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Capítulo 15, verso 12. E durante o seu sermão ele vai falar da importância dos discípulos se amarem. Só para a gente justificar isso biblicamente. Mas o fato é, Jesus vai pregar um sermão sobre amor e antes desse sermão ele usa uma dinâmica. E ele usa essa dinâmica para capturar a atenção. Quando ele chama a atenção dos discípulos através do serviço, ele fala sobre Vamos junto. Jesus vai pregar um sermão. Antes do sermão, ele usa uma dinâmica. Essa dinâmica é para capturar a atenção. Ele usa uma dinâmica que fala sobre serviço humilde. E o tema do sermão é amor.
para quem ainda não entendeu onde eu quero chegar, Jesus está mostrando para mim e para você, com aquela atitude, que o amor é serviço. A maneira como eu demonstro amor é servindo. Tudo ali, você acha que Jesus fez alguma coisa assim aleatoriamente? Tudo tem um propósito. Jesus vai falar de amor, antes ele serve. Para que os discípulos não tivessem uma ideia de amor que se baseasse apenas nas palavras. Para que os discípulos não tivessem uma ideia de amor que se baseasse apenas em emocionalismo barato. Para que os discípulos tivessem uma ideia de amor que se traduz em serviço humilde. Entende? O amor cristão não é baseado apenas em palavras. Filhinhos, disse o próprio João que escreveu esse evangelho. Não amemos apenas de palavras, lá em 1 João, capítulo 4, mas de fato e de verdade, com gesto, com atitude. João entendeu esse sermão. João entendeu essa mensagem. Que quando eu, como discípulo de Jesus, decido amar o meu semelhante, esse amor vai além das palavras e vai além de um emocionalismo barato. Esse amor se traduz em serviço humilde. E por que esse amor se traduz em serviço humilde, pastor? Porque o discípulo de Jesus entende que ao servir com humildade, ele encontra o caminho para a felicidade em Deus. Ele descobre a vida que faz sentido viver, que é a vida a serviço daquilo que Deus deseja que eu faça. No tempo de Deus e não no meu, na agenda de Deus e não na minha, num cronograma de Deus e não no meu, em que eu esteja fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E quando eu faço o que Deus me chamou para fazer, normalmente eu estou servindo alguém e não servindo a mim mesmo. E no que eu sirvo a alguém, eu encontro essa felicidade que encontrou Jesus. Que encontra cada um de nós cristãos quando nós servimos a outros humildemente, andando no caminho de Jesus, em santidade. Claro que existem outros elementos que você conhece bem. O lavar pés tem a ver com santidade. O lavar pés tem a ver com renovo. O lavar pés tem a ver com um novo caminho. O lavar pés tem a ver com serviço. O lavar pés tem a ver com curar dores do passado, feridas, espinhos que te machucaram. O lavar pés tem a ver com a lama do caminho que porventura sujou o seu pé. E que agora você encontra no outro a possibilidade de ter um pé limpo. Está entendendo a analogia? Estava lá o amigo, que pisou lá no negócio do cachorro, mas você se dispôs a servi-lo, porque na caminhada ele pisou no negócio do cachorro, não deveria ter pisado, mas que você ajuda ele a não pisar mais no negócio do cachorro, traduzindo no pecado, para que agora ele possa andar com um pé limpo. Uma nova caminhada. Lava-pés tem a ver com santidade. Lava-pés tem a ver com dores do passado. Como eu já disse aqui, pedras, espinhos, feridas. Muitos de nós carregam feridas na alma. Coisas que aconteceram, coisas que fizeram com você, coisas que você fez. E que precisam ser tratadas. E que elas são tratadas na medida em que nós lavamos os pés uns dos outros. Muitos de nós carregam a dor e o sofrimento, a angústia de uma caminhada muito difícil até aqui. E que precisam encontrar em outros discípulos o refrigério da alma que traz o lavar pés. E aí, quando eu lavo os seus pés, quando eu me disponho a caminhar com você e a lavar os seus pés, isso significa dar refrigério à tua caminhada que tem sido difícil. Entende? Não é só abaixar, eu poderia pegar, eu até pensei nisso, em pegar aqui os diáconos e a gente fazer a cerimônia do lavar pés. Mas aí você reduziria o texto a uma atitude literal. E eu queria que você entendesse o significado disso. Porque quando eu ajudo você para que a sua caminhada seja um pouco mais possível, eu estou lavando os seus pés. Quando eu ajudo você a superar alguma dor do passado, eu estou lavando os seus pés. Quando eu ajudo você a se livrar dos pecados que sujaram os seus pés de uma caminhada na lama, eu estou lavando os seus pés. Eu estou te servindo em amor. Eu estou traduzindo o meu amor para além das palavras e do sentimento, para um amor de fato de verdade. Eu estou lavando os seus pés. Igreja, no nome de Jesus, que fica essa mensagem para nós hoje aqui, nesse momento de ceia. Devemos lavar os pés uns dos outros.
E isso significa algo muito além de simplesmente sentar aqui, você num banco, e me ajoelhar aqui diante de você para lavar os seus pés. Se for necessário, a gente faz isso para você entender. Mas eu gostaria, acredito que você vai ter a mente aberta para ir além disso. E pensar para além do gesto, como eu posso servir aos meus irmãos? Como eu posso lavar os pés dos meus irmãos? Para que a gente tenha uma caminhada mais santa, mais possível, mais feliz, tendo a certeza que nós estamos fazendo aquilo que Deus sonhou no seu cronograma de fazer. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra, no nome de Jesus. Eu quero chamar aqui à frente os nossos irmãos diáconos para a ministração da ceia.